presidente Joe Biden recebeu nesta sexta-feira o chanceler alemão Olaf Scholz, em meio ao desgaste causado pela guerra na Ucrânia, nos Estados Unidos e na Europa. Scholz retorna a Washington depois de um ano transformador que exigiu que a Europa repensasse sua própria segurança e fez com que a Alemanha, particularmente, mudasse suas políticas militares e de energia. O conflito transformou Scholz em um líder de crise, supervisionando a maior economia e a democracia mais poderosa da Europa durante o pior ato de violência desde a Segunda Guerra Mundial. E fez com que Estados Unidos e Alemanha embarcassem em um dos relacionamentos mais importantes do mundo, sustentado pela oposição compartilhada à Rússia. Really important that we acted together, that we organized our lockstep and that we made it feasible that we can give the necessary support to Ukraine during all this time. And at this time, I think it is very important that we give the message that we will continue to do so as long as it takes and as long as it is necessary. Biden completou dizendo que, como aliados da OTAN, as duas nações estão fortalecendo a aliança. Ainda nesta sexta-feira, os Estados Unidos anunciaram um novo pacote de 400 milhões de dólares de ajuda militar à Ucrânia, que inclui munição para lança-mísseis e para tanques, entre outros equipamentos, além de treinamento às tropas ucranianas. Com esse pacote, Washington já enviou mais de 32 bilhões de dólares a Kiev em 12 meses de guerra. Apesar de o conflito ser o assunto mais importante, Biden e Scholz também discutiram a possível ajuda do governo chinês à Rússia. Tanto o governo americano quanto o alemão deixaram claro que não há evidências que Pequim estaria fornecendo armas a Moscou. A Alemanha, que tem uma posição menos radical sobre a China, por conta da relação comercial entre os dois países, sugeriu que o governo chinês pode desempenhar um papel importante para trazer a paz ao conflito, que é visto com ceticismo pelos Estados Unidos. Lorival Santana. Lorival, quando o assunto é China como uma voz ativa nesse processo de paz, você concorda mais com a Alemanha ou com os Estados Unidos? Bem, a China é uma questão muito séria para o Ocidente, né? E o cerco está se fechando contra a China em termos de tecnologia, né, de frear o acesso dela, de barrar o acesso dela a tudo que pode ajudá-la em termos de inovação e em termos militares. E agora o teste será muito importante, porque não só o Scholz esteve lá em Washington hoje, mas a Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, vai na sexta-feira para discutir China também. O papel da China em relação à Rússia, né? Existe essa preocupação, a inteligência americana apontou que a China poderia fornecer armas para a Rússia. E isso realmente é uma linha vermelha, tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa, Carol. Lorival, um outro ponto que trouxemos na reportagem, mais dinheiro que os Estados Unidos destinam à guerra. Até onde vai a tolerância dos americanos com essa destinação de recursos? No ano que antecede as eleições presidenciais nos Estados Unidos, Biden está pagando para ver? Esse custo econômico da guerra, tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa, é muito alto. São 100 bilhões de dólares no ano passado, sem falar da inflação, sem falar de todas as consequências econômicas internas da guerra e, portanto, consequências políticas. Quer dizer, todos esses governantes, Estados Unidos e Europa, estão arriscando suas reeleições, a eleição daqueles que eles indicarem como sucessores, porque há um descontentamento crescente, né? As populações americanas e europeias estão sofrendo, estão vivendo dificuldades com inflação alta, né? E estão olhando para essa questão da Ucrânia cada vez com mais irritação. E isso também é algo que é apontado para mim pelos meus interlocutores americanos e europeus, que o absurdo da posição do presidente Lula de que
os Estados Unidos e a Europa têm interesse em fazer uma guerra indireta contra a Rússia. Tudo que os Estados Unidos e a Europa desejavam é que não tivesse havido essa guerra, que foi provocada pela invasão da Ucrânia. E isso pode ser um ponto de desgaste da relação? Com o Brasil? Exato. Sim, principalmente aí na questão da China. E isso foi algo que o Christopher Garman, do Grupo Eurásia, apontou para mim hoje. Ele falou, olha, até aqui eu não estava muito preocupado. A posição dos Estados Unidos era, deixa o Brasil falar, isso aí não vai ter consequências, essa proposta do Brasil não vai dar em nada, né? Agora, quando surge essa questão da China e da visita do presidente Lula no final do mês à China, o Christopher Garman disse, existe aí uma casca de banana. Ele que fala português muito bem usou exatamente essa expressão. O Grupo Eurásia avalia que o risco de a China entregar armas para a Rússia é de 40%, ou seja, não é muito provável. Mas se acontecer e se o Brasil, toda essa iniciativa do presidente Lula, esse raciocínio do Christopher Garman, com o qual eu concordo. Se toda essa iniciativa do presidente Lula evoluir no sentido de dar uma cobertura para a China, porque você não vai ver a China falando, estou fornecendo armas para a Rússia, isso não vai acontecer. O que vai ser um esforço de inteligência para tentar identificar se isso está acontecendo ou não. Se houver provas de que a China está fornecendo armamento para a Rússia, vai haver uma forte reação do Ocidente que vai impactar na economia mundial. E se essa proposta do Brasil, que no Brasil está com uma posição muito parecida com a da China nesse momento em relação à Rússia, de que é preciso negociar, cessação de hostilidade, sem colocar pré-condições, ou seja, sem exigir que a Rússia se retire da Ucrânia, né? E se essa posição parecida com a da China for confundida com uma forma de encobertar uma ajuda militar da China à Rússia, aí realmente o Brasil vai entrar no que ele chamou, Christopher, de um crossfire, né? Um fogo cruzado, e que o Brasil não está preparado para lidar com essas questões globais. Dorival, trago mais um elemento aqui para a sua análise com relação a uma declaração de um oligarca russo, em que ele disse que, justamente uma declaração que contrasta com a avaliação feita na semana passada por Vladimir Putin. Ele disse que a Rússia pode ficar sem dinheiro em 2024, no ano que vem. É uma sinalização de que as sanções estão surtindo efeito e justamente é o impacto econômico que pode guardar o fim do conflito? Sim, no ano de 2022, a Rússia conseguiu compensar a perda do mercado europeu de petróleo e gás com a destinação, o desvio dessa energia para a China e para a Índia e o aumento muito grande do preço do petróleo e do gás, principalmente do gás, por causa exatamente dessas sanções. Então isso compensou realmente, estamos falando de 300 bilhões de dólares que houve essa compensação. No entanto, este ano esse fenômeno já não acontece, porque os preços estabilizaram, exatamente porque a Europa conseguiu reorganizar a sua matriz energética para não necessitar do gás russo. Então, este é um ano de transição realmente. Mas o que está acontecendo com a economia russa e por que ela pode se manter robusta nos setores militares? Porque é uma economia que está se tornando uma economia totalmente militarizada, uma economia feita para a guerra. Então, os oligarcas que não estão ligados diretamente ao setor bélico vão sofrer. Todos os setores econômicos, atividades econômicas da Rússia que não têm ligação direta com a demanda do Estado russo por armamento, por munição, por todo tipo de equipamento, logística que são necessários numa guerra, essas outras atividades vão reduzir de tamanho. É disso que ele está falando. A pressão desses oligarcas pode garantir uma mudança de posicionamento de Putin? Até aqui o Putin é um árbitro de todas as tensões entre aqueles que detêm poder político e econômico e militar na Rússia, seja as disputas entre o grupo Wagner, mercenários, e as Forças Armadas, seja entre os oligarcas, seja a parte de inteligência, do serviço secreto, FSB. Até aqui o Putin está se mantendo acima de todos essas, apesar de ele ser o grande causador de todas as
essas tensões e esses problemas, né? Mas, e há um outro elemento também, Carol, que é o seguinte: na opinião pública, o apoio ao Putin continua muito forte pelo efeito da guerra, porque é uma questão psicológica. Na medida em que as pessoas perdem seus entes queridos, perdem o seu horizonte, o seu futuro, para não ter de encarar a dor dessa perda, elas dobram a aposta e começam então a odiar a Ucrânia, no caso, a quem supostamente está provocando essa dor, porque se eles olhassem para a realidade, ainda mais em se tratando de um regime totalitário que eles não têm condições de enfrentar, a dor seria muito maior. Lorival Santana, conosco aqui no WW, nosso analista de internacional. Obrigada, Lorival. Um prazer. Boa noite para você. Boa noite.